Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico muito feliz com o seu engajamento, com a sua presença e é importante que nós construamos uma geração que ama a Palavra do Senhor. Como isso é importante para cada filho dele. E estamos aí nessa jornada. E que nem eu compartilho, falo para todos. Gente, eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor e já fui constrangido pelo Senhor para estar com vocês aqui e compartilhar a minha jornada de leitura em um ano. E eu adotei esse aqui, ó, Bíblia 365. E essa Bíblia, ela é dividida em Antigo, Novo, Salmo e Provérbios. Então existe uma porção da Palavra de Deus para cada dia. A gente vai no Antigo Testamento e a gente começa bem empolgado. Aí chega ali em Levíticos, chega em Deuteronômio, Números. Nossa! Aí é sacrifício, é número, é nome. E aquilo desmotiva muitas vezes porque é uma leitura extensa e cheia de regrinhas, né? Não tem uma história construída que nem Gênesis tem. A gente vê os evangelhos, a gente vê os profetas, a gente vê Davi, Daniel, a história de Davi, a história dos reis. É interessante porque tem muita coisa ali e a gente deixa de ler muitas vezes coisas que são importantes. Para isso, essa porção é legal, porque você lê o Antigo, aí quando você acha que está moroso, aí você vai para o Novo Testamento, daí ele dá um refrigério para os dias de hoje. Nós temos as cartas, temos os evangelhos, e aí nós temos Salmo também para nos deleitarmos, e aí uma orientação de Provérbios. E isso nós temos a porção diária, e isso é gostoso, isso é bom. E muitas coisas se conectam já na leitura do dia. Então, esse é o convite para você estar nessa jornada junto comigo. O que vai ser depois? Não sei. Deus está ministrando algumas coisas no meu coração. Eu quero fazer alguns vídeos a respeito dos frutos, quais são os desafios que envolvem muito a leitura da palavra do Senhor. Ok? Mas dito isso, vamos se concentrar para a nossa leitura. Eu convido você, venha para a leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Aí, ó, 303. Um brinde para aqueles que estão sendo fiéis nessa caminhada. Café nessa manhã tão gostosa. Aqui, frio. E provavelmente vocês vão ver um vídeo aí que eu vou mostrar o setup aqui. É bem curioso como é que eu montei aqui. Eu estava vendo alguns vídeos como o pessoal faz. Eu falei, vou atrás disso daí. E faz uma luz aqui, uma luz ali, uma luz azulzinha aqui para dar esse reflexo aqui, mas para não deixar muito escuro e tal. Tanto que até dá para mexer um pouquinho, às vezes fica um pouquinho mais claro aqui, ó. Mas já apareceu a luz ali. E assim faz, só que não pode iluminar lá atrás, só que aqui já fez uma sombra, mas tudo bem. A gente faz com o que a gente pode e vocês vão achar interessante. Aqui não é um estúdio bem montado, mas ele é adaptado. Mas dá para fazer muita coisa boa. O importante é que a gente faça. Muito tempo eu fiquei parado. Falando, não, eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer perfeito. Tanto que os primeiros vídeos, cara, um microfone, nossa, de R$27. Horrível o áudio. E hoje Deus me agraciou, né, em ter um microfone, ter uma câmera. A câmera não é das melhores, mas é uma câmera boa, é uma câmera usada, né, e Deus abençoando para que a gente possa ter esse tempo juntos, beleza? Então pega lá a sua Bíblia, vamos fazer a nossa leitura de 303, uma jornadinha muito boa no Senhor, e Lamentações está aí firme e forte. Lamentações vai até, deixa eu ver aqui, vai até, no caso, final desse mês, né? São poucos versículos, né? E
Aí depois entramos em Ezequiel, daí nós vamos ver as visões de Ezequiel. Mas pega lá a sua Bíblia, Lamentações 3, 1 a 66. Aleph, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Bet, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Gimel, cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes, mesmo quando clamou e... mesmo quando clamo e grito. Ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Dalit foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me das amarguras e me saciou de absinto. Val, quebrou meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinzas. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Nossa. Esse é um desafio que eu tenho desde que eu fiz a cirurgia da cabeça há 11 anos atrás. Eu tive essa paralisia, então eu forço e com a leitura ela lacrimeja e às vezes ela coça. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, ok? A minha esperança no Senhor acabou. Zain, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Het, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tete, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Yod, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. Caf, o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamet, pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra. Perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo, será que o Senhor não verias tais coisas? Mem, quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto o mal como o bem? Por que se queixa um homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Samek, cobriste-nos da ira e nos perseguiste.
nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobrisses para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos pusesses no meio dos povos. P. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Ai, meus olhos choraram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Tsad, aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça e então eu disse, estou perdido. Kof, de minha profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegastes perto de mim e disseste, não tenha medo. Resh, defendestes a minha causa, Senhor, remistes a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Shim, ouvistes as tuas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuraram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tal, tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Aí, ó. Hoje está incomodando o olho. Mas vamos lá, vamos persistir. Esse incômodo no olho e só lacrimeja esse olho. Eu vou dizer uma coisa interessante, isso nem o médico soube responder. Depois que eu tive essa paralisia, quando eu como, quando eu leio, né, gesticulo, faço isso aqui. E quando eu... acho que é isso. Isso. Esse olho lacrimeja. E quando eu me emociono e quando eu rio, sabe quando você chora de rir ou lacrimeja? Chora, esse lacrimeja e esse não. Então, assim, parece que eu decido aqui o que vai acontecer. E esse é o desafio que eu tenho todos os dias, já durante 11 anos. Né? Além de surdo, paralisia e zumbido nesse ouvido. E ainda um dia vou gravar esse meu testemunho, mas em um momento de angústia, Deus falou assim, eu questionei a Deus. Já era pastor e tal. Eu falei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus assim foi incisivo e falou assim, a minha graça te basta. Eu vou te fortalecer na tua fraqueza, nas tuas limitações. Eu vou ser Deus sobre a sua vida. Ó, ok? Depois disso eu sou grato até por isso. Como diz Paulo, já pedi para Deus tirar o aguilhão. Mas Deus falou assim, Paulo, minha graça te basta. Acabou. E desde então, vamos lá. Vamos fazer esse negócio acontecer. Hebreus, agora entramos em Hebreus. Hebreus 1, de 1 a 14. Hebreus é maravilhoso. Antigamente, Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas
pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Desculpa. É uma pergunta. Você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos na terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aqui Hebreus está falando assim, os anjos são seres ministradores, espíritos ministradores, que ministram as coisas da parte do Senhor. São mensageiros, daquilo que Deus quer fazer. E nós aqui somos ministros, mensageiros do Evangelho. É o que Paulo está dizendo, que a nossa vida seja direcionada e tudo que nós fizermos seja em prol do Evangelho. Então, mesmo as coisas que Deus quer nos abençoar para que a gente usufrua, que seja para o Evangelho. Tudo para o Evangelho. Que nem eu falei para minha esposa, a gente tem uma Meriva, tá lá, capengando, é antiga. Mas assim, algo que eu falei, esse carro tem que ser usado para a família, mas também para que o Evangelho faça parte do uso dela. Como? Quando a gente era líder de jovens, nosso carro era transporte público para os jovens aqui. E a gente levava, a gente fazia o que fosse necessário para servir a igreja com aquilo que nos foi agraciado. Beleza? Agora vamos ali para Salmo 102, 1, 28. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. De dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, braguejam como o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinzas e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levastes e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória.
quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reúnem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Provérbios 26, 21, 22. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. E assim terminamos a nossa leitura de 303, caminhando para o final. Olha só. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine um canal, ative o sininho, dê um like, comente, para que esse canal ou essa leitura ou essa playlist seja relevante para as pessoas. E que isso seja um motivador, uma força motriz para que você possa engajar numa leitura consistente da palavra do Senhor. Para que todos os dias você, como filho, queira conhecer o Senhor Jesus, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Escrituras que não erram, elas são verdade absoluta, elas se conectam de forma maravilhosa. Ok? E dito isso, Deus abençoe você e nos vemos amanhã.